Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a regeneração. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E o que é a regeneração? A regeneração é a volta ao estado de origem, é a volta ao estado inicial. Nós sabemos que o homem, eu e você, fomos feitos para ter intimidade com Deus. Quando Deus formou Adão, quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele o fez para ter um relacionamento de intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. Se nós observarmos em toda a criação de Deus, nós vemos que Deus a tudo disse: haja a luz, haja firmamento, e tudo, pela palavra, Deus criou todas as coisas. Mas o homem, ele o formou do pó da terra. Com as suas próprias mãos, modelou e formou o homem. Então nós vemos que o homem foi feito para ter intimidade. Dentro de toda a criação, o homem é a criação especial de Deus. E a regeneração, ela é a volta ao estado inicial. Nós sabemos que após o homem pecar, nós fomos e nascemos. Ao nascer, já nascemos com a natureza pecaminosa. E a regeneração é nós voltarmos ao estado inicial, ao propósito inicial que Deus criou o homem, a ter um relacionamento de intimidade com Deus, a ter uma comunhão com o Senhor. E eu já quero ler com vocês o texto base do conteúdo do nosso vídeo de hoje, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que se encontra em Ezequiel 36, versículo de número de 26, que vai nos dizer assim: eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo, espírito com E minúsculo, ou seja, o próprio espírito do homem, não o espírito de Deus, dando um espírito novo ao homem, um espírito de obediência a Deus, um espírito novo no homem. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, esse texto bíblico, ele vai nos falar sobre a regeneração. É dar ao homem um espírito novo, um espírito de obediência, de servidão ao Pai, ao seu Criador. E é sobre esse tema que nós iremos tratar no vídeo de hoje. E quem é o seu doador? Quem é que promove a ação da regeneração na vida do homem? Nós sabemos que quem promove a regeneração no coração, no espírito do homem, é o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos testificar o que eu estou falando, vamos ler lá em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Vai nos dizer assim, Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então a regeneração e a renovação é promovida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então esse estado inicial de voltar à origem do propósito inicial da criação é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. A regeneração é eu voltar ao estado de ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, nós sabemos que é preciso ter uma vida santificada, em santificação. Porque o Deus, ele não compactua com o pecado. A sua essência é santidade. Ele é santo, o seu nome é santo. E para termos esse relacionamento de intimidade, é necessária essa regeneração que vai nos santificar para termos um relacionamento com o Pai. Um dos exemplos mais claros que nós temos na Bíblia é a passagem em que Jesus Cristo conversa com Nicodemos. Nicodemos, então, pergunta a Jesus Cristo. Vamos ler aqui em João 3:2. Diz assim: este foi de noite se encontrar com Jesus. Está falando de Nicodemos.
que era um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderá fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se não fosses com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então é necessário um novo nascimento. E esse novo nascimento é a regeneração, é eu me tornar um novo homem. Nós sabemos que quando nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, nós nascemos novamente, nós somos tornados um novo homem. E é interessante que Nicodemos, sem compreender as coisas espirituais, os mistérios espirituais, ele vai perguntar para Jesus: como poderá um homem velho voltar de novo ao ventre de sua mãe? Mas Jesus Cristo estava falando de um espírito novo, do interior do homem, que é necessário nascer de novo. Nós sabemos que a regeneração, na minha concepção, a regeneração ela tem que ocorrer todos os dias da nossa vida, porque dia após dia nós temos que nascer novamente, morrer para o pecado e nascer em Jesus Cristo, para uma nova vida com Jesus, porque nós sabemos que a nossa natureza pecaminosa ela é tendenciosa ao pecado, e todos os dias nós temos que estar numa batalha contra os desejos da carne que é tendenciosa ao pecado. E essa regeneração ela vem para que nós possamos nascer de novo em Jesus Cristo, nascer novamente com Jesus Cristo. Eu vejo como uma regeneração parcial a nossa peregrinação nessa terra. Por quê? Porque nós só seremos totalmente regenerados quando eu e você nos tornaremos esse corpo corruptível em um corpo de glória incorruptível, onde reinaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa regeneração total, completa, se dará nesse grande dia. Hoje nós temos a ação do Espírito Santo de Deus, que nos age em nós, nos santificando, nos purificando, para ser templo e habitação dele, do seu Espírito. Como eu já tratei em algum vídeo aqui sobre o santuário do Espírito Santo, que somos nós. Então essa ação da regeneração é o Espírito Santo me tornando um novo homem, uma nova criatura. E para que nós possamos entender isso, como nós vemos lá que Nicodemos ele não compreendeu quando Jesus Cristo falou que é preciso nascer de novo para ver a Deus, ele não compreendeu. Para nós entendermos as questões espirituais, nós temos que estar com os olhos espirituais, ou seja, regenerados. Nós temos que ter uma nova vida, uma mudança de vida radicalmente. As coisas que eu vivo hoje na presença de Deus é totalmente do que eu vivia quando eu estava distante da presença de Deus. Os meus hábitos mudaram, a minha mente mudou, os meus pensamentos mudaram. A regeneração ela vai muito além do que uma transformação moral, é uma transformação interior. Não é apenas as minhas atitudes externas que demonstram a minha regeneração. É claro que essa regeneração ela vai refletir. As pessoas podem sim contemplar aquilo que Deus agiu no seu interior. É uma consequência, é um reflexo daquilo que Deus já fez no nosso interior, a partir da sua regeneração. A nossa ação, o amor na nossa vida, as nossas atitudes mudam. Mas antes disso, dessa transformação moral, a transformação é no nosso ser. Essa regeneração, o nascer um novo homem. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, ele vai nos dizer assim que para que nós possamos entender as coisas espirituais, nós devemos estar sim espirituais, sermos espirituais. Aqui ó, 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Às vezes nós cristãos, somos taxados como loucos, mas nós somos loucos por Jesus Cristo. As pessoas não entendem aquilo que vai muito além da compreensão humana.
Porque só sabe quem realmente vive a testificação da real existência de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração da existência do Pai e de que Jesus Cristo veio para dar a sua vida por mim e por você. E Deus o ressuscitou no terceiro dia, para que assim o primogênito de toda a criação foi o primogênito na ressurreição, para que eu e você pudéssemos alcançar também a ressuscitação, ressuscitarmos dentre os mortos, mas com um corpo glorificado, com um corpo regenerado completamente, um corpo incorruptível. Então nós vimos aqui que o homem natural, ou seja, o homem nascido do pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. O homem natural ele não pode compreender as coisas de Deus, mas aquele que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, regenerar, nascer novamente, nascer, algumas traduções vai nos trazer que a regeneração é nascer do alto, ou seja, nascer de Deus, nascer do Espírito. Então é uma vida nova, é um novo homem. Nós sabemos que não é fácil essa busca, mas que nós possamos buscar naquele que concede a ação da regeneração, no Espírito Santo de Deus. Porque se nós colocarmos na balança, o pecado ele não vale a pena. O pecado ele só nos destrói. Por exemplo, o alcoolismo, a droga, a imoralidade, a prostituição, a pornografia, ela vai, naquele momento, algum instante, alguns segundos, talvez alegrar a sua carne. Mas após aquilo, vem a tristeza, vem a destruição. O alcoolismo pode destruir uma família, pode destruir uma vida profissional. E por aí vai. Nós vemos que cada pecado, a ação do inimigo nas nossas vidas, ela vai gerar uma consequência terrível, uma consequência de destruição. E o regenerar é eu me transformar, ser um novo homem na presença de Deus. Morrer para o pecado, morrer para todas essas coisas e ter uma vida de santidade com Deus. E nós vemos que o pecado não vale a pena quando nós vemos o lado de servirmos a Deus, de termos um relacionamento com Deus. Mas Satanás ele usa de todas essas artimanhas para destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós, para levarmos à sepultura do pecado, à morte eterna. Mas quando nós nos damos conta disso, dessa destruição, talvez seja tarde demais. Talvez a pessoa se encontre numa situação que a vontade dela é morrer, não é viver. Ela não quer mais viver. Talvez pense até mesmo em tirar a sua própria vida. Não faz mais sentido a existência dela, ela não tem um propósito de vida. Mas Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo de Deus, me trouxe aqui para falar que você é importante para Deus. Deus tem um plano na sua vida. Satanás ele pode ter se destruído, te deixado em uma situação muito complicada, mas Deus ele regenera, Deus ele levanta, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você é amado por Deus, Deus te ama, quer te regenerar, quer ter uma vida de comunhão com você, ao voltarmos ao estado inicial da criação, que é ter um relacionamento de intimidade com Ele. Então busque no Espírito Santo de Deus, que Ele vai te regenerar, porque você é importante para Deus. Satanás ele acusa, Satanás ele vai colocar na mente que não vale a pena, que você tem que desistir, que você não tem mais jeito para você. Mas nós sabemos que o poder de Deus tem poder para salvar, tem poder para libertar, tem poder para curar, para transformar a vida de um homem pecador em um novo homem na presença de Deus. E eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.